Para a nossa carteira porta-celular, nós vamos precisar dos seguintes materiais. A parte da frente estruturada na manta R1 e o forro, parte da frente e o forro. A parte da frente maior, também estruturada na manta, com a partezinha do forro. A parte das costas, estruturada também na manta e o forro. Essas são as medidas da parte maior, 22 por 15. E as medidas da parte menor da frente, 22 por 12,5. Vamos precisar também de um zíper, cursor, acabamento de zíper e um macho e fêmea para fechar a nossa bolsa na parte da frente. A primeira coisa que eu faço é montar a frente da nossa bolsa. Frente com frente, parte principal e o forro. Vamos passar uma costura com um pé de máquina para depois a gente virar e fazer o acabamento. Prontinho, costura feita, um pezinho de máquina. Agora a gente vai desvirar. Parte principal, forro, vira para trás o forro, estrutura bonitinho, vamos passar uma costura de acabamento de um pezinho de máquina novamente, joga para trás, alinha seu forro, passa com ferro para ficar bem ajeitadinho, volta para a máquina e faz o acabamento. Não esquecendo que esse acabamento é com um pezinho de máquina, para ele poder ficar bem bonitinho. Se precisar, você prende com alfinete, se não precisar, pode ir soltinho assim mesmo, faz a costurinha com um pezinho de máquina até o final, ok? Já tá prontinho, ó, arrematadinho, estruturadinho, verso, a frente com o forrinho já durinho, e agora a gente vai reservar essa parte e vamos para o corpo da nossa carteira. Antes de falar do nosso corpo da bolsa, vamos falar do nosso zíper e o acabamento dele. Bolsa branca, zíper branco, cursor rosa e acabamento rosa. Você vai fazer uma costura para frente e para trás, bem em cima da outra. Você encaixa o zíper nesse quadradinho e faz uma costura para frente e para trás, uma em cima da outra, para não perder a qualidade, porque vai aparecer lá na sua carteira, então tem que ficar bem bonitinho, ok? Lá no início, quando eu falei com você do que nós íamos precisar, esqueci de falar com você dessa parte da frente e da alça, que é bem bacana para nossa carteira, ok? Essa parte primeira aí que a gente vai fechar, ela tem uma média de 15 ou 12 centímetros, como você achar que fica melhor aí para sua carteira, ok? Agora, nós vamos prender esse corinho ali na frente. Acha o meio com um piquezinho, pega a sua parte do corinho, coloca bem centralizado, coloca o cursor bem rentezinho, não precisa ser um pé de máquina, pode ser menos um pouquinho, porque é só para fazer uma costura de segurança. Agora, vamos começar a prender o nosso zíper. Junte pontinha com pontinha, prenda com as borboletinhas para não fugir, bem certinho, e vamos passar uma costura de segurança. Costuradinho, agora vamos colocar o nosso forro, ok? Frente com frente do nosso forro, com a parte principal maior. Agora eu vou trocar o nosso cursor, o nosso pezinho da máquina, para um pezinho de zíper, para você ter uma costura bem próxima ao seu zíper. Bem juntinho ali, bem próximo ao zíper, para ficar um acabamento bem bacana. Cursor posicionado, manta para cima, para não agarrar na hora de estar costurando, tecido de forro para baixo, sem pressa, dá retrocesso, vai costurando devagarinho, tirando as suas borboletinhas, não deixe o seu tecido escorregar para não ficar fora do lugar. Agora, a nossa parte da frente maior está quase toda pronta. Forro, vamos passar para poder alinhar bonitinho, e aí nós vamos fazer uma costura na frente para dar um acabamento bem legal, e na hora que você chegar lá pertinho do prendedor, você joga ele para baixo e passa a costura por cima,
porque aí ele vai ficar bem direcionadinho para baixo. Finaliza e pronto. Hora de colocar a parte de trás com a parte da frente da nossa carteira. Você vai colocar, aí a gente está limpando as linhas que sobraram, você vai colocar a parte da frente principal com parte principal, direito com direito da sua carteira, para depois virar e ficar certinho. Junta pontinha com pontinha para não sair do lugar e passa uma costurinha de segurança. Agora é o forro. Parte principal com parte principal do forro, ó, direito com direito, ok? Junta bonitinho. Coloca as borboletinhas para esse forro não escorregar, não sair do lugar. Prende bonitinho. Quantos prendedores forem necessários, que você achar que seja necessário, coloque para não escorregar. Manta para cima para não agarrar. Frente e costas prontinhos, forro da frente e das costas prontinhos. O que está faltando aqui agora é dar o acabamento na parte de trás da nossa carteira. Na frente a gente já deu acabamento, agora falta na parte de trás. A gente passa com ferro para ele alinhar. Lembra, sempre o ferro vai ajudar você a alinhar a sua peça. Então passa com ferro e depois passa a costura para poder fazer o acabamento bonitinho, igual dos dois lados. Já estou lá na máquina, linha branca de um lado, linha rosa do outro, para poder combinar com as estruturas que nós fizemos na manta, ok? Para não ficar uma cor sobre outra. Olha aí como é que fica bonitinho, branco com branco, rosa com rosa. Agora, nossa peça está quase prontinha. O que falta aqui, ó, forro na frente, forro atrás. O que está faltando agora é a parte da frente da nossa carteira, que está aqui, ó, bonitinha. A gente vai posicionar ela ali na frente, alinhar bonitinho. Não precisa fazer refilo, porque a gente vai ficar tudo escondido dentro da costura, não precisa, só alinha. E vamos colocar o nosso botão macho e fêmea. Como que a gente vai fazer isso? Pega essa pecinha, coloca na frente e marca com uma caneta fantasminha. Para que essa marcação? Para que o nosso botão fique posicionadinho, bonitinho. Eu gosto de usar essa peça para poder fazer o buraquinho de encaixar o botão. Mas você pode usar uma tesoura também, como você achar melhor, ok? Enfia de um ladinho, enfia do outro, empurra que ele vai cortar. Aí você pega a parte mais grossinha do seu botão, encaixa lá nos buraquinhos que nós fizemos, vira ao contrário, coloca a base e, como essa parte é um metal e ele vai ficar roçando no nosso tecido de forro, eu gosto de botar um acabamentozinho ali atrás. Eu estou usando uma fita de fazer corativo, mas você pode usar uma fita crepe ou uma outra fita de sua preferência que você tem em casa, que fica melhor, tá? Eu coloco essa que é mais grossinha e agora não vai ter perigo do forro rasgar depois com o tempo, ok? Posiciona a sua frente da carteira, joga o forro para trás e agora nós vamos prender. Para essa parte eu gosto desse prendedor preto, porque aquele pequenininho ele é mais fraco e aí ele escorrega. Esse pretinho aí ele é mais forte. Na hora de prender, o tecido pode até escorregar, mas é bem mais difícil do que aquela outra pecinha, ok? Um pé de máquina em toda a volta dessa parte da frente da nossa carteira. E eu esqueci de falar com você da segunda parte do nosso botão. Essa pecinha aí, eu vou quebrar a pontinha dela e vou colar ela ali em cima com a Tec Bond. Ela fica posicionada e coladinha ali na frente, fica bem certinho. Olha ali, ó. Já quebrei, boto ela embaixo, boto o Tec Bond em cima, bastante colinha, posiciono, aguardo um minutinho, conta 1, 2, 3, 4, 5, deixa ele posicionadinho, pronto, ele vai ficar colando enquanto eu passo a costura na volta de um pé de máquina. Agora chegou o momento da gente posicionar a alça da nossa bolsa. Então você vai ali, ó, no final da parte de baixo, no final da parte da frente, coloca a pontinha com pontinha, virado para dentro, para na hora de virar não ter perigo de ficar errado. Faz um retrocessozinho para prender bonitinho, não tem problema excesso de linha, porque não vai aparecer depois, ok? Tudo estruturadinho,
frente coladinha, botão coladinho, dentro forradinho, com a nossa alça virada para dentro, porque ela vai depois na hora de fechar vai ficar para fora. Tudo estruturado. Agora vamos juntar a parte principal e o forro joga para trás, prende com quantas borboletinhas você achar necessário, junta pontinha com pontinha, bastante atenção nesse momento para sua carteira não ficar torta. Junta ponta com ponta. Esse acabamento você não precisa fazer, se ele estiver pequenininho, menor que um pé de máquina, vai ficar escondido na hora da costura principal. Coloca as suas borboletas, joga a parte do fecho para trás, igual eu estou fazendo com o dedo, prende novamente, usa a borboleta, não economiza nas borboletinhas, ok? A mesma coisa com o forro, prende as borboletinhas. Lembra que esse prendedor preto, ele é mais forte do que aquele outro de plástico. Então, eu te aconselho que você use esse para ter uma estrutura mais bacana. Mas se você não tiver, não tem problema. Usa o outro também, só tenha mais atenção, ok? Tudo preso, tudo bonitinho. Agora vamos costurar. Vamos fazer um pé de máquina na volta toda, mas lá na parte do zíper, a gente vai deixar um espaçozinho para a gente poder fazer, revirar a nossa bolsa, ok? Vamos agora costurar. Pronto, costuradinho, deixei o espaçozinho lá em cima para revirar um pé de máquina em toda a volta da nossa carteira. Nessa ponta dos dois lados, eu gosto de dar um acabamentozinho. Cuidado para não descosturar a sua bolsa. Eu faço esse acabamentozinho para na hora de virar não ficar um excesso aí e ficar um bolo na pontinha da sua bolsa, né? Do lado ao contrário. Só tira essas pontinhas, o excesso, se tiver também. Se não tiver, não precisa. Agora a gente desvira ela com cuidado. Você pode usar uma peça para revirar. Eu usei a tesoura, fechei ela bonitinha, empurrei a pontinha com cuidado para não rasgar. Olha aí o que eu falei do acabamento do zíper. Olha como é que ele aparece aí agora, ó. Bota a mão por dentro, empurra, joguei o forro para dentro e olha como é que tá estruturadinho aí o acabamento do zíper. E agora, olha a alça, como é que ela fica bonitinha na lateral. Agora, nós vamos finalizar o nosso forro, porque a gente jogou para dentro e não finalizou. Então, ó, puxa a pontinha para fora dos dois lados, pega o excesso de tecido todo que tá para fora, vira para dentro e vamos passar uma costurinha aí para fechar esse forrinho, ok? Bem na pontinha, se precisar passa o ferro e vamos costurar aí nessa pontinha. Costuradinho, jogou para dentro, arrumou lá dentro, pontinha com pontinha, usa o seu dedo ou uma tesoura ou alguma outra pecinha que você precise, cuidado para não rasgar o tecido. Eu faço com o dedo para não ter perigo de rasgar. Joga o forro todo lá para dentro. Lembra que depois que a gente passar com ferro, ele vai para o lugar. Olha o nosso acabamentozinho ali. Esse acabamento ajuda que o forro fique mais assentadinho. Na hora que passar para tirar todas as imperfeições, o forro também se alinha ali dentro da bolsa, ok? Na hora que a gente colou o botão, ficou aquela marquinha. Para tapar, eu vou colocar a nossa etiqueta da loja, costurar as pontinhas e dar o acabamentozinho embaixo com a tesoura. Eu colo as pontinhas dela depois e fica bonitinho desse jeito, olha. Acabamentozinho redondinho embaixo. Eu uso a linha para costurar da cor da linha que eu usei na peça. Você pode usar a cor de linha que você quiser, da cor da sua etiqueta ou da cor da sua, do seu corinho. Ali tá, ó, o macho e fêmea, bem bonitinho, preso. Fica coladinho. Ali dentro você coloca o seu celular, porque essa abinha vai segurar o celular ali. Ou você pode colocar por dentro do fecho, como você achar que você sente mais segurança. Mas pode confiar que essa alcinha aí vai segurar o seu celular. A alcinha da mão ficou bem bacana, ó. A medida é aquela medida que te agrada, fica penduradinha, bonitinha. Bem bacana a nossa carteira. Agora ela bem passadinha, vai ficar mais estruturada. Olha aí, passadinha, bonitinha, sem marquinhas.
Por dentro ela ficou mais alinhadinha, olha como é que ela tá mais alinhadinha depois que passa, porque a gente tira todas as imperfeições com o ferro. Não abandone o ferro porque ele é muito importante para ficar com sua peça bonitinha, tá? Nesse aí eu fiz um acabamento no puxador, fica mais fácil para puxar, fica mais bonitinho, fica mais graciosa a sua peça. A alcinha também ficou linda, mas se você não quer colocar, não precisa. Essa não tem alça, não tem acabamento no puxador, mas também é uma peça bem bacana e bem bonita. Olha como é que ela ficou linda. Olha essa outra peça também sem alça, porém com um acabamento no puxador. Fica a sua opção, ok? Nessa composição eu criei, olha só, aqui dentro, aqui na parte de fora você coloca o seu celular e prende com a parte da frente, né? Esse prendedor pode confiar que seu telefone não vai cair. Por dentro nós criamos uma carteirinha para dinheiro, moeda, documento, o que você achar interessante para colocar dentro da sua carteira para celular, com botãozinho Rita, forradinha bonitinha, olha, bem estruturadinha. Ela é uma graça, um charme e faz a composição com a sua carteira. Você pode presentear quem você quiser, que pode ter certeza que a pessoa vai amar. Uma outra opção é essa azul, olha que coisa mais linda. A carteira de moeda, nós colocamos a etiqueta emborrachada da nossa loja e fizemos assim, olha, não misturamos o tecido. O forro e o tecido principal igualzinho, com o viés azul marinho para ficar uma composição de azul. Já a carteira nós fizemos 2 tecidos. Não tem alça, não tem acabamento no zíper, mas não deixa de ficar linda também. Esse foi o nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas composições. Deixe seu like pra gente, deixe seu comentário e em breve a gente volta com mais vídeo para vocês, ok? Espero que tenham gostado. Fique aí com as nossas fotos. Beijinho.